Vamos encerrar esta sexta-feira com Rodrigo Yanez. Se você assiste o Farol Brasil, talvez já conheça o Rodrigo Yanez. Inclusive, saiu agora uma entrevista, uma conversa dele com o Jones sobre o Vietnã. Eu adorei, inclusive, adorei. Fiquei fanzaço do Rodrigo nessa conversa, mas já tinha visto ele outras vezes. Rodrigo Yanez é um historiador diferente, um historiador que é guia de turismo, um negócio diferente, mas muito interessante, né? O Rodrigo, ele se apresenta como um guia historiador brasileiro e ele atua onde? Na Estrela Vermelha, que é a agência de turismo que tem esta parceria aqui com o Farol Brasil. Então, é com ele que nós vamos conversar agora. Eu quero saber muita coisa. Quero virar cliente da Estrela Vermelha. Acho que muita gente aqui tem interesse, né? A Kátia aqui já dizendo, ansiosa para assistir a entrevista. Eu também. Rodrigo, muito bem-vindo, homem. Muito obrigado, Mauro, pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria falar sobre você, sobre a Estrela Vermelha, antes de falar sobre as viagens. E o Pedro Marcato, imagino que ele já viajou, dizendo que quem não viajou com eles, viaje, é muito massa. Deve ter viajado com vocês já. Então, Pedro Marcato está aqui com a gente. O TZ Barros diz, Rodrigo é excelente. Em qual parte do mundo ele está? Você está onde agora, Rodrigo? Eu estou em Taiwan, aqui 8h30 da noite, estou em Uhum, Taipei. Essa legal. vida é assim, na estrada o tempo todo. Uhum. Tem a parte romântica e a parte nem tanto, né? Aqui com a camisa amassada, numa espelunca de Taipei, dando entrevista de noite. Você está aí trabalhando com um grupo. Não, eu estou no intervalo entre duas viagens, né? Acabamos de Ah, chegar do do Vietnã, né? Vietnã, que o Jones foi Uhum. conosco. E eu estou daqui, eu vou para a Ásia Central para planejar o nosso roteiro novo do ano que vem pelos países, pelos as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, lá na Rota da Seda, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão. Vai ser ano que vem, essa. Tá. Legal. Bom, antes de falar de Rodrigo, eu quero falar de Rodrigo, vamos falar da Estrela Vermelha. Está aqui o site da Estrela Vermelha, é simples, tá? estrelavermelha.com. Está aqui a página inicial, olha aqui. Transiberiana 2025, Viagem dos Sonhos. Aí tem China, tem os destinos. Aurora Boreal, olha, dá tempo, gente. Em fevereiro de 2026, Aurora Boreal no Ártico. Agora em janeiro, Cuba. Aqui estão China em março, Cuba em abril de novo. Rússia, 81 anos de vitória sobre o nazismo em maio de 2026. O Irã, em abril de 2026. Geórgia e Armênia, mas com a opção Azerbaijão em 2026, Transiberiana em setembro. Isso já foi, setembro de 2025. Rodrigo, conta, ok, Mongólia e suas estepes, de Gengis Khan ao legado revolucionário. Rodrigo, o que é essa Estrela Vermelha? Conta para nós. Bom, Estrela Vermelha é um projeto que eu tenho junto com o Cauê Araújo, que surgiu, na realidade, de uma percepção que eu tinha e de uma necessidade. Eu já trabalho com turismo há mais de 10 anos, baseado na Rússia, né? Eu sou historiador formado em Moscou, na Universidade Estatal de Moscou, onde eu moro há 14 anos, com Você especialidade mora em em História da União Moscou, é isso? Soviética. Moro em Moscou, estou Quando baseado em Moscou. você mora em Moscou. É, ultimamente cada vez menos, mas Uhum, a minha base, minha casa é lá em Moscou. perfeito. E eu estudei lá, me formei, eh, tratando de temas ligados à história da União Soviética no geral, em particular do período do Stalin.
E trabalhando com turismo, eu acabei percebendo um interesse muito grande de alguns grupos por história soviética, que é algo que na Rússia eles acabam ou tratando de uma maneira um tanto exótica, né, como uma curiosidade, ou simplesmente deixando de lado diante do legado histórico que eles têm do Império, Isso né, na dos própria grandes Rússia? palácios da igreja. A Rússia, se você pegar um guia russo, geralmente ele vai dar um enfoque no Império, que é algo mais vistoso, né? Aqueles grandes palácios, as igrejas. Tá. A União Soviética acaba sendo deixada no segundo plano. E eu reparei que muitos viajantes brasileiros reclamavam desse aspecto, né? Queriam ver mais temas ligados à história soviética. Isso somado a uma necessidade que surgiu primeiro com a pandemia, depois com o início da guerra da Ucrânia, é, né, razões pelas quais os brasileiros deixaram de chegar com tanta facilidade na Rússia, fez com que a gente tivesse essa ideia de uma agência de turismo focada em temas ligados à história do socialismo no antigo bloco socialista e em países socialistas contemporâneos. Por isso que o nosso catálogo acaba se concentrando nesses países. Cuba, Vietnã, vamos realizar Irã, que tem uma história ligada, né, a essas lutas contra o imperialismo, e a gente foca nesses aspectos. Né? Eu, como historiador, desenho os roteiros pensando em apresentar a história das revoluções locais, a história dos processos históricos que Perfeito. levaram ao, ao socialismo ou, enfim, até mesmo o fim do socialismo nesse país. Uhum. Então, vocês organizam roteiros, então, que com esse caráter histórico a partir, né, é que nem nós aqui, né, Rodrigo? Não tem nada escondido, não. É um roteiro feito por gente de esquerda, por gente comuna, né, por marxistas, para abordar a história das experiências socialistas no planeta, é isso? O nome da empresa já é um filtro, né? Pois é, Estrela já Vermelha. indica, né? Não tem muito para onde fugir. Inclusive, muita gente comenta que decide viajar com a gente pela certeza de que não vão ter bolsonaristas, muita gente incomodada com essa a situação política do país e que teve más experiências em grupos de viagem acabam é, caindo conosco. Ou pessoas que nunca viajaram em grupo, né, que não estão acostumadas a viajar em grupo, mas decidem vir conosco por causa da proposta do foco em história, da presença de historiadores e né, dessa abordagem que acaba levando a gente a lugares que poucos turistas comuns visitam. Né? Uhum. Olha, interessante, né? Porque realmente está completamente fora do esquadro, né? Do que a gente pensa como turismo, né? É uma outra maneira de olhar o turismo. ah, e eu imagino, inclusive, que a gente deve ter uma parte, como o Jones e o Maxwell agora, não é porque é o Jones e o Maxwell, mas parece que imagino que seja uma parte desses clientes de vocês que faça como eles, que é assim, vai viajar para um país desse e faz uma preparação, né? Estuda antes, tenta mergulhar minimamente na história do país para poder dialogar, para poder apreciar mais com mais profundidade esse roteiro, né? Inclusive, a gente oferece sempre um guia cultural, além dos guias práticos e tal, um guia cultural com indicações de filmes, de livros, de podcasts até, Antes da para viagem. aqueles que, sim, antes da viagem, para aqueles que já desejam se aprofundar nessas temáticas antes de ir. Uhum. Inclusive, é uma curiosidade aí, o Jones é um dos que estava meio cético, viagem em grupo, um modelo meio antiquado, é, e ficou encantado com o que viu lá e com o nosso trabalho, que a gente acaba fazendo algo realmente diferente do que muitos esperam. E eu Uhum.
posso dizer com orgulho que muita gente comentou, inclusive nessa viagem que acabamos de realizar para o Vietnã, muita gente comenta que a gente acabou organizando a melhor viagem da vida dessas Que legal. pessoas. Porque você mistura, pelo que deu para entender, né? Eu conheci vocês mais agora por conta dessa viagem lá do Johnny de Maxwell. Vocês misturam o aspecto cultural, histórico, então quase que aulas, né? Efetivamente. E ao mesmo tempo o aspecto lúdico, né? Da vida cultural, né? Outros passeios. A dimensão é isso, né? É esse mix, né? Sim, Para também não ficar uma sim, a viagem gente escolar, né? Apenas, né? Não, claro, a gente busca equilibrar aquelas atrações que são consideradas imperdíveis, mesmo que elas não tenham uma ligação direta com o aspecto da história do socialismo nesses países, com locais profundamente ligados à história revolucionária, enfim. E com locais que pouca gente, acho que um dos aspectos mais interessantes e que as pessoas mais comentam são locais que poucos turistas comuns visitam. Então, agora, nessa viagem do Vietnã, nós fomos até Dien Bien Phu, que é uma região montanhosa na fronteira com o Laos, onde ocorreu a batalha onde os vietnamitas Isso. enterraram o colonialismo francês. E é um local que, inclusive, as pessoas lá ficaram muito impressionadas com a presença de um grupo grande de brasileiros e vinham conversar conosco. Até o nosso guia local, né, nos acompanhou um guia vietnamita, ele comentou, é a primeira vez que ele mesmo tinha ido para Dien Bien Olha Phu. só. Opa, deu uma congelada ali. Bom, também lá no Realmente Taiwan, não, né? Até o foi, guia local não tinha ido para lá, para não tinha ido para lá. E Bien tinha Phu. comentado que brasileiros muito raramente vão nos locais em que a gente visita. Então tem esse aspecto. Qual era o tamanho do grupo? Quantas pessoas foram com vocês para o Vietnã? Dessa vez foram 23 pessoas, mas os grupos variam bastante de tamanho. A gente tem grupos de 12, até no máximo ali, o maior que nós tivemos, acho que foi 26. E, Rodrigo, o roteiro fica por esse roteiro urbano. Eu vi que vocês têm um roteiro para ver a aurora boreal, né? Temos. Você então tem roteiros também que se aproximam mais de um ecoturismo. A gente acaba sempre procurando colocar alguma coisa de natureza, que não é o nosso foco principal, mas a gente coloca. E mesmo em roteiros como esse da Aurora Boreal, que vai ser agora em fevereiro, inclusive teve uma procura muito grande recente, só sobram 3 vagas para esse, a gente coloca também aspectos da história do socialismo. Então, esse Uhum, roteiro da Aurora Boreal vai ser na Rússia, no Ártico Russo. Murmansk, que é a maior cidade de todo o Círculo Polar Ártico. uhum. E a gente visita, por exemplo, o quebra-gelo atômico Lenin, quebrador de gelo Opa. atômico Lenin, que é o primeiro navio quebra-gelo movido à energia nuclear do mundo, e hoje ele é um museu. É um local que foi visitado pelo Fidel Castro, então a gente vai na sala de reuniões tem uma efígie do Lenin lá, o local onde esteve o Fidel, a gente vê o reator nuclear, conhece a história desse barco que foi um dos símbolos do pioneirismo científico da União Soviética. A gente vai também no Memorial da Grande Guerra Patriótica, Murmansk, que foi muito importante como porto, um dos portos que recebeu Land-Lease durante a Grande Guerra Patriótica, e os alemães tentaram tomar a cidade através da fronteira norueguesa, a Noruega que estava ocupada pela Alemanha nazista. Uhum. Então, nós acabamos que sempre unimos diferentes aspectos e há sempre um conteúdo ligado à história do socialismo em qualquer uma das viagens, inclusive nessa agora da Aurora Boreal de fevereiro. Legal. Deixa eu ler aqui umas mensagens que chegaram, que é eu deixei para trás, às vezes eu deixo, a gente ficou inebriado aqui pelas entrevistas, desculpa. O Vinícius mais cedo tinha pedido, Mauro, vamos fazer um parênteses aqui então na entrevista, tá? Mauro, poderia ser convidado um especialista em educação para debater a demissão em massa de professores contratados nesse final de ano. Eu mesmo sou um desses. Vinícius, a gente aqui trabalha por transmissão de pensamento, né? Vem aqui, na quinta que vem, o Tiago Esteves, que é um especialista em educação,
vamos falar sobre esse assunto, tá bom? O 8K IPS em euro, tá lá para o YouTube captar o internacionalismo do canal. Tá em algum canto da Europa aí mandando a colaboração dele, 2 euros para nós, obrigado demais. A Mara eu já tinha mostrado, eu lembro. O Olavo Bilac dizendo: o governo privatizou até a diplomacia do Brasil. Pois é, privatizou. Agora o Joesley substituiu o Mauro Vieira na diplomacia brasileira, lá nos Estados Unidos, na Venezuela, sabe lá Deus onde mais. Fernando Coutinho mandou super sticker. Rodolfo Pinto Stamp O também. Rodolfo viajou conosco. Ah, o Rodolfo viajou com Rodolfo vocês? Ah, olha aí, foi legal. conosco para Bielorrússia, Belarus e Rússia. Ah, legal. Nós vamos falar sobre essa viagem. Ó, o Luiz Carlos Furtado também mandando a colaboração. Flávia Paiani presenteou uma pessoa. O Jesus, preto e comuna, você tá faltando aqui, hein, Jesus? Está faltando nas aulas aqui. Já não está na hora do Lula pendurar as chuteiras? Acho que não pensei isso, não. Paulo Pinheiro diz que é um precedente perigoso para todo o movimento sindical brasileiro. Ele está falando da entrevista com a Ana Paula Almada, na qual a direção do Transurb, que é o metrô, lá de Porto Alegre, que é toda ela nomeada pelo governo do PT, inclusive ex-sindicalistas que estão fazendo uma repressão violenta aos trabalhadores lá, tentando obrigar o sindicato a pagar por uma manifestação de catraca livre lá. Com essa atitude, os pelegos do PT mostram à burguesia uma nova forma de combate aos trabalhadores. O Admilson Pacheco Duarte, em outras estatais federais, sindicalistas pelegos e governistas babam ovo de um governo neoliberal. A gente falou sobre isso lá no caso da Petrobras, por exemplo, né? Mas na hora da eleição de 2026, todos viram de esquerda. Surreal Brasil, o Lula está nessa fase de esquerda agora. Marjanata Chagas chega aqui como novo membro. Sobre a entrevista com a Dolores, agora há pouco, o João Araújo fala, uma auditora fiscal do trabalho, falando mal de um ministro do Partido do Trabalhador, foi um murro na minha realidade. Ela falou, né, foi muito crítica mesmo. Ricardo Zimmermann diz assim: excelente a Estrela Vermelha, destinos fantásticos e uma viagem à parte com verdadeiras aulas que o Rodrigo dá. Deve ter viajado com você, então. Ele Viajou conosco também. O viajou? Cáucaso, Jorge Armênio. Cáucaso. Você sabe o nome de todo mundo. De todo mundo. Feliz aniversário, tio Rô. É teu aniversário hoje? É meu aniversário. Pra você ver, né? Tô aqui em Taiwan dando entrevista no dia do meu Nossa, aniversário. parabéns. Onde vai ser o bochicho hoje aí em Taiwan? Tá perguntando o Diego. Diego foi conosco agora para o Vietnã. Ah, legal. Legal. Quantos aninhos você está fazendo, Diego? Ou Diego, ou Thiago, ou Rodrigo? 36 anos, 36. Menino, rapaz, um moleque, que legal. Nossa, e com essa sabedoria toda. Bruno Vinícius aqui, novo membro. E olha aqui, ó, a Raquel Castro dizendo: fiz a Transiberiana com a Estrela Vermelha e foi incrível. Você lembra de todo mundo que viajou com vocês, pelo jeito, né? Tenho uma boa memória. Eu lembro, É. lembro bem das pessoas. Deixa eu te fazer uma. Tem uma pergunta aqui que estão pediram mais de uma vez para fazer para você, que é um episódio que você vivenciou lá na Globo News. O Gabriel diz assim: Rodrigo Yannis foi aquele que falou uma vez na Globo News, logo após o início da guerra da Ucrânia, e após a entrevista foi atacado covardemente pelo Jorge Pontual. Pergunte isso a ele, Mauro, por favor. Não lembro desse episódio. Quer relatar para nós e fazer uma avaliação disso, desse momento ali? É algo que as pessoas lembram bastante. Inclusive acabou que o tiro saiu pela culatra, né? Porque acabou me dando uma visibilidade muito grande esse episódio. Isso foi no dia que começou a guerra da Ucrânia. Naquele dia, 22 de fevereiro de 2022, a Globo News me chamou para dar entrevista. Porque Você eu estava em Moscou, tenho. imagino. Estava em Moscou, estava em Moscou. Perfeito. Eu tenho alguns artigos publicados, inclusive tem um livro no Prelo para sair no ano que vem, uma biografia de Stalin. E
havia esse interesse, houve esse interesse por parte da Globo. Eu já tinha dado entrevista para a Globo, já tinha, enfim, dado entrevista para vários outros canais, e eles pediram para eu apresentar, o produtor colocou dessa maneira, apresentar o ponto de vista da Rússia em relação à guerra da Ucrânia. Que é um ponto de vista do qual eu não compartilho necessariamente. Eu entendo as razões geopolíticas, mas não compartilho. Agora, foi o que me foi pedido. Eu pontuei a todo momento, segundo a Rússia, segundo a Ucrânia, segundo o Kremlin, segundo Putin, enfim. E mesmo assim, não gostaram de alguém apresentando uma visão minimamente destoante do que eles estão acostumados. Me cortaram ali no meio da programação. Eu mesmo não percebi, achei que tinha caído o sinal, era uma coisa banal assim. E só fui descobrir depois, quando começaram a me mandar mensagens me avisando que o Jorge Pontual estava me atacando ao vivo, a Globo. E ele, enfim, falou uma série de grosserias e de inverdades, né? Quer dizer, ele mesmo sem ter uma grande compreensão da situação da Rússia e da Ucrânia. Depois o pessoal até descobriu que ele estava traduzindo na hora ali trechos da Wikipedia em inglês sobre a Ucrânia. Me acusou de ser um historiador que não sabe de história, um propagandista do Putin, e uma série de outras coisas. E na hora eu utilizei as ferramentas que eu tinha ali, o Twitter, para protestar em relação a isso, né? E acabou ganhando uma repercussão muito, muito, muito grande. E pegou tão mal que a Globo acabou me dando um direito de resposta. Eles veicularam no outro horário, eu entrei para esse hall pequeniníssimo, eu e o Brizola, Está bem recebendo o direito de acompanhado, resposta bem na Globo, acompanhado. bem acompanhado, mas foi um dia terrível para mim. Eu tinha voo marcado, a guerra começando, aquelas incertezas todas. O direito de resposta, no fim, foi. Acho que eu não consegui aproveitar muito bem, porque ele fez acusações ali do aspecto histórico, e a Globo não está muito interessada que a gente alongue as conversas históricas, né? Eles fazem uma pergunta, eles não querem que você volte lá para a Guerra Civil russa, da Primeira República Ucraniana, declaração de independência, da Rada estatal. Enfim, eles não desejam isso, não é o que interessa. Então, você resume as coisas, e o Jorge Pontual pegou esse resumo e atribuiu uma malícia ali ao que, não, ao que era simplesmente, enfim, eu cumprindo com aquilo que a produção tinha me pedido. Inclusive, né, não comentei muito, mas a produção pediu desculpas, disse que o Jorge Pontual causa uma série de problemas lá na Globo, e acho que ele não é muito querido por lá, não, porque um monte de jornalistas, colegas dele, me seguem lá no Twitter, então eu imagino que não deva ser Sim. muito bem quisto. Mas, enfim, um episódio aí que acabou me dando muita notoriedade, e hoje em dia eu olho com mais serenidade. Na época eu fiquei muito, muito indignado, né? Porque um desrespeito muito grande Imagino. Uhum. para o Brasil inteiro ali, mas pegou bem mal para ele. Imagino a sua indignação e revolta, né? Porque é isso, né? O cara usa aquele canhão para tirar contra você que não tem, né? É isso, Israel bombardeando Gaza, né? O negócio é por aí. E me corta, né? Para que É, eu nem teria ficado. Se eu não tivesse, se eu tivesse menos seguidores, se eu já não tivesse alguma participação em podcasts e tal, eu nunca ia nem ficar sabendo. A Globo não veiculou no final. Apesar de ser o noticiário do início da guerra da Ucrânia, eles não colocaram no Globo.com, nunca mais se falou do tema. Então talvez eu nunca nem tivesse ficado sabendo que eu fui achincalhado daquela maneira. Ele manda cortar e aí ele bate quando a pessoa não claro. pode nem responder. Não, com a certeza, a tranquilidade de que é isso, né? Que você sumiu na poeira da história ali, que ele pode bater à vontade, né? Porque você sumiu na poeira da história ali, no caso do sumiu, né? Não sumiu. O Rodrigo, deixa eu colocar questões aqui que o pessoal está pedindo. Eu imaginei que ia ter muitas questões e a gente vai entremeando as questões com alguns temas que eu vou trazendo aqui. A Ana diz assim: Rodrigo, poderia falar sobre o roteiro da Transiberiana para eu me animar?
Que é o roteiro de fevereiro, é isso? A Transiberiana? Transiberiana a gente vai lançar agora, o roteiro de Tá. 2026, e vai ser em agosto, Ah, que em é ali agosto. verão, Tá, verão russo. tá. É. Transiberiana já vai Ah, ser a teve terceira um, edição que a gente desculpa, teve faz. um em setembro de 2025 e agora Teve vai um em ter outra em setembro agosto de agora, 2026. vai Tá, ser em agosto em 2026. fala. Transiberiana é um dos meus roteiros favoritos. E hoje em dia a Estrela Vermelha é a única agência brasileira fazendo essa rota, operando essa rota, né? Porque há uma série de dificuldades por causa das sanções, de reserva e tal. E é uma rota que assim, posso estar enganado, mas modéstia à parte, acredito que eu sou o brasileiro que melhor conhece. Já fiz 5 vezes diferentes trechos ali da Transiberiana, Transmongoliana. E eu acho que o que mais surpreende na Transiberiana, todo mundo que viaja conosco, é que é uma viagem sobre a imensa diversidade da Rússia. A Rússia é um país com mais de 190 grupos étnicos, com mais de 140 línguas. Aquela ideia do russo eslavo que a gente tem, ela é muito reducionista. Né? As pessoas chegam lá em Moscou e veem uma sociedade absolutamente cosmopolita, e a Transiberiana ela revela muito desses aspectos, porque a gente tem 10 paradas no caminho, algumas delas, por exemplo, é a cidade de Kazan, no Tatarstão, uma das cidades mais modernas da Rússia, muito rica por causa do gás natural e do petróleo. Capital do Tartaristão, o povo lá é o povo tártaro, eles são muçulmanos. Uma das maiores, dos maiores cartões postais da cidade é uma mesquita de teto azul dentro de um Kremlin branco. Né? Kremlin não é só em Moscou, Kremlin é uma fortaleza medieval que tem em várias cidades da Rússia. A gente visita também a cidade de Ulan-Ude, que é o povo Buriati, é um povo muito, muito próximo dos mongóis, é um povo que professa o budismo e o xamanismo siberiano, lá na região do Lago Baikal, o lago mais profundo do mundo, o maior mosteiro budista da Rússia, fundado pelo Stalin, autorizado a fundação pelo Stalin lá em 1945. Visitamos Birobidzhan, que é o Oblast Autônomo Judaico, é uma tentativa de criação de um Estado judaico 20 anos antes de Israel, ali na década de 20, pela União Soviética. Então, acho que o grande tema da viagem da Transiberiana é a diversidade tremenda da Rússia. E as pessoas não esperam que são cidades tão grandes, tão pujantes, no meio da Sibéria, e com características tão diferentes umas das outras. É uma viagem É a fantástica. E maior termina lá em ferrovia do mundo. Vladivostok, É a maior ferrovia o do mundo maior, ainda maior hoje, ferrovia né? do mundo. São Aqui. 9.288 quilômetros de Moscou a Vladivostok. Vladivostok que Ó, fica a cerca de 60 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte. Então é uma viagem, assim, é um quarto da superfície do diâmetro da Terra percorrido aí de trem. a Transiberiana, então, é essa linha vermelha aqui, tá? Que vai lá no canto direito, vocês estão vendo Vladivostok, e logo abaixo aquela mancha cinza é a Coreia do Norte. Acho que Moscou nem entra no mapa aqui de tão longo que é, É, né? Mas um pouquinho mais Moscou para a está logo no esquerda começo. da Moscou. Vocês fazem o trajeto todo, Rodrigo? Ou não? A gente faz o trajeto de Moscou a Vladivostok com 10 paradas no caminho. Caceta! Quanto tempo? 25 dias de viagem. Caraca, que legal. É É uma um viagem trem que tem que confortável? ser, tem que ser longa, senão. É um trem muito confortável. Tem duas opções de classe: cabines de quatro, tipo, dois beliches, ou cabines de duas camas. Uhum. E muitas vezes tem restaurante no trem, bar, enfim, o pessoal acaba gostando bastante, se acostumando com uma viagem de trem, que é muito, muito cômodo. Uhum. É que para nós aqui no Brasil é algo estranho, né? Aqui no Brasil não, a gente não tem, né? Não tem viagem de trem aqui no Brasil, né? Não tem viagem de trem no Brasil. Pois é. Não, é uma Muito. viagem fantástica. E a gente vai lançar nessa semana o roteiro de 2026, em agosto, na Tá, Transiberiana. perfeito. Você disse que você está armando esta viagem você está indo para armar a viagem. Ásia Central.
Ásia Central. Que viagem é essa que você está Ali falando? embaixo, né, tá mostrando ali Astana, Almaty, Tashkent, são as ex-repúblicas da Ásia Central soviéticas. A gente está planejando para setembro do ano que vem. Vamos ver se tudo der certo, a gente lança aí no início do ano que vem. Tá. A Ásia Central é, deixa eu ver se eu acho aqui um mapa para mostrar para vocês. Quais são os países, então, que serão É o visitados? Cazaquistão, Uzbequistão e Quirguistão. Ah, É uma viagem que vai unir dois períodos históricos muito distintos, né? Essa região é a região por onde passava a Rota da Seda, então ela é muito deslumbrante a arquitetura, né, dessas cidades históricas, principalmente no Uzbequistão, mas também foi uma região soviética muito importante, onde houve, né, tem toda a discussão da questão da União Soviética, a relação com as religiões, particularmente com o Islã, são regiões de maioria islâmica, e todo o aspecto do grande sistema de ação afirmativa que foi aplicado sobre essas repúblicas, que eram algumas das repúblicas mais oprimidas no período, né, isso falando de antes do período tsarista, eram algumas das regiões mais oprimidas do Império Russo. E, espera lá, calma então, lá, calma lá. Bom, primeiro deixa eu mostrar aqui a região, né, para onde do que você está falando, né? Isso aqui, né? isso, exatamente, Tá? isso. E veja que é isso, né? Você tem a Rússia de um lado, o Irã do outro, o Afeganistão, o Paquistão, a China, ufa, e uma região É uma região estratégica, muito importante, muito importante. incendiária, né? Então, estão vendo aqui Apesar o de Cazaquistão. pouco conhecida, eu acho que acaba surpreendendo, principalmente a arquitetura das cidades históricas do Uzbequistão é absolutamente deslumbrante. São as cidades da Rota da Seda, né? As cidades Sim. que conectavam a China ao Ocidente, levando seda, porcelana. E aqui vocês vão fazer da antiga Rota da Seda, né? Não da nova. Antiga, antiga, antiga. Mas a Tá. nova também passa por lá. A Vai nova passar também por passa lá. por lá. Cazaquistão, É. Uzbequistão e Turcomenistão, que vocês vão E fazer isso ou não? Quirguistão. A Ah, gente vai fazer o Quirguistão. Quirguistão. Tá. Então, Talvez o Tajiquistão, mas estamos ainda em planejamento. tá bom. Agora, você falou algo que eu desconheço. Nunca tinha ouvido falar, para falar a verdade. Você falou de ações afirmativas da União Soviética nesta região. Do que você está falando? Explica para nós. A União Soviética foi pioneira em ações afirmativas, né? Principalmente no período inicial da Revolução, uma política que era chamada política de karenizácia, ou de enraizificação, se a gente fosse numa tradução livre. É, e não só na Ásia Central, mas na Ucrânia, por exemplo. Então, é curioso, essa questão está absolutamente ligada a temas importantes agora na guerra com a Ucrânia. Num primeiro momento, houve um apoio muito grande para o florescimento dessas culturas locais e grande apoio para o desenvolvimento do ensino da língua. Se no Império Russo, por exemplo, o ucraniano era proibido, o belorrusso eram proibidos de ser ensinados nas escolas, nessa década de 20 e início da década de 30, havia cotas para funcionários do partido que falassem ucraniano. Eles obrigavam, inclusive, os russos da Ucrânia a aprender ucraniano, algo que vai ser abandonado depois, mas, enfim, fica aí a dica para quem quiser se aprofundar no tema. Infelizmente não está traduzido para o português, mas tem um livro muito interessante, autor Terry Martin, chamado The Affirmative Action Empire, o Império da Ação Afirmativa, sobre Uhum. todo esse programa ali da década de 20, década de 30, a política de nacionalidades naquele momento e as ações afirmativas que a União Soviética basicamente inaugurou naquele período. E hoje na Rússia ainda é muito forte. A ação afirmativa na Rússia é uma política de Estado bastante importante. Importante se dizer porque tem um segmento progressista e da esquerda crescentemente ignorante
e que dizem que ação afirmativa é tudo identitarismo, é tudo, né, e despreza e menospreza, não tem nada a ver, né, uma coisa com outras. Ações afirmativas são, de fato, ações de ação afirmativa de identidade, mas elas não, elas estão inseridas no contexto de uma lógica de luta de classe, se forem feitas com viés marxista ou socialista, né? Claro. Olha, tem mais duas perguntas aqui. Pedro Marcato, que já viajou com vocês. Rodrigo, qual país, qual passeio você considera imperdível? Seja pela paisagem, pela história, pela comida ou pelo povo? Você falou da Transiberiana. É a Transiberiana ou tem outro? Que é o seu xodó? E outros. Hoje a China, eu acho que é o que surpreende as pessoas, né? A China China. surpreende, as pessoas ficam absolutamente chocadas com o que encontram. E a gente está lançando mais, a procura está tão grande que a gente vai abrir mais um roteiro para a China em junho do ano que vem. Marcado Tá. para junho, estamos para lançar também nesses dias, porque foi uma demanda muito grande, muito recente, que acabou fazendo a gente abrir esse roteiro extra. Mas eu acho que eu vou ter que falar do Cáucaso, que é mais uma região pouco conhecida, assim como a Ásia Central, pouco conhecida dos brasileiros, uma região um pouco, inclusive, menosprezada, mas que, para mim, é uma das viagens mais fantásticas que alguém pode fazer, né? Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Essas montanhas, uma imensa cadeia de montanhas entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, na fronteira de três grandes impérios: Rússia, historicamente, né? Rússia, Império Persa e Império Otomano. Então, com características muito diversas, povos muito diversos, muito orgulhosos, povos antigos, né? A Armênia é o primeiro país a adotar o cristianismo, o primeiro estado a adotar o cristianismo na história, a Geórgia é o segundo, o Império Romano seria apenas o terceiro, então, uma região com profundas contradições, repúblicas soviéticas, né? Stalin nasceu na Geórgia, a gente visita a cidade natal do Stalin, enfim, e a gente consegue fazer uma viagem muito variada, com história antiga, com arquitetura antiga, medieval, com montanhas, paisagens naturais, algumas das montanhas mais bonitas que eu tive a oportunidade de visitar, uma comida maravilhosa, que acho que as pessoas não imaginam, mas uma das minhas culinárias favoritas no mundo é a culinária Sim. georgiana. Vinho, a Geórgia produz vinho com método próprio. No mundo existem dois métodos de fabricação de vinho: o método europeu e o método georgiano. São dois. Eles enterram os vinhos em grandes recipientes de barro e a fermentação ocorre com a casca da uva lá. Então a gente tem um dia dedicado totalmente ao vinho nessa viagem, Olha e só. misturando história soviética. Então, nesse dia dedicado ao vinho, a gente vai visitar um túnel de vinhos escavado dentro da montanha, de 7 quilômetros total de comprimento, cuja função original, a escavação foi realizada pela empresa de metrô de Tbilisi, a função original seria abrigar um bunker nuclear, para a liderança soviética na Guerra Fria. Depois que foi convertido, eles desistiram desse plano e na década de 60 foi convertido numa grande adega de vinhos. Então, é uma viagem realmente fabulosa, a viagem do Cáucaso, que está marcada para novembro do ano que vem. Novembro, estou vendo aqui já. Deixa eu botar na tela. Então, gente, se você gostou da dica, estão vendo aqui, né? Geórgia, Armênia, Azerbaijão, aqui o Mar Cáspio na direita, o Mar Negro na esquerda, tá? É sensacional. E aqui tá, deixa eu tirar. Eu vou trocando aqui as coisas, às vezes eu estou planejando colocar uma no ar aqui, mas você vem com outros assuntos aqui, eu preciso rapidamente mudar a escolha. Então está aqui Cáucaso, onde está aqui a estrela vermelha? Está aqui. Tá, então aqui é a viagem de novembro de 2026, então... Gente, tem que ir planejando. Para embarcar numa viagem dessa, difícil a pessoa resolver umas 2, 3 semanas antes, né? Demanda um planejamento, né? Pior é que para nossa
infelicidade, que é um problema muito grande que a gente tem, as pessoas têm decidido Em as coisas cima em da cima hora. da hora. E Uhum. às vezes é muito complicado para a gente. Por exemplo, a gente tem uma viagem em maio, que já vai ser a terceira edição que a gente faz, que é para ver a Parada da Vitória em Stalingrado, né, Sim, no dia 9 de maio. É um evento que é muito procurado pelos russos. Stalingrado, lá em Moscou, você não consegue ver a parada. A parada é muito restrita, ela é fechada, a avenida principal da Tverskaya, que é onde os tanques ficam estacionados para entrar na praça, ela fica toda fechada, não deixam transeuntes passarem. A própria Praça Vermelha fica fechada, o embaixador brasileiro, por exemplo, é convidado, mas a esposa não é convidada. É tão restrito que, enfim, os lugares são muito bem determinados. Então, um viajante comum, de jeito nenhum, que vai conseguir assistir a parada. Então, a gente opta por ir a Stalingrado, onde a gente consegue chegar perto né, das máquinas, dos soldados e assistir mesmo a parada militar. Porém, os russos sabem disso, né? Os estrangeiros muitas vezes não sabem e vão para Moscou e acabam passando certo perrengue lá no dia 9 de maio. Mas os russos sabem disso, e os russos vão em massa para Stalingrado. É sempre uma dificuldade para reservar hotel lá, que a cidade não tem assim, não comporta tantas massas de turistas. Mas essa também é uma viagem fantástica, porque toda focada na história da Grande Guerra Patriótica, que é um tema que eu conheço muitíssimo, né? Estudei muitíssimo. É, e a oportunidade de ver, né, essas cidades fantásticas, Moscou, São Petersburgo, Leningrado, né, e Volgogrado ou Stalingrado, que é uma coisa. As pessoas não imaginam. Stalingrado, o memorial da Batalha de Stalingrado é a maior estátua feminina do mundo, representando uma é. figura feminina no mundo. Para ter uma ideia, ela carrega uma espada, assim, a mãe pátria chama o nome da estátua. Para ter uma ideia, apenas a estátua tem a altura do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. É uma coisa. Apenas a estátua ou a espada? A espada, apenas A a espada. espada. Nossa, A espada impressionante. empunhada por essa figura feminina imponente tem a altura do Cristo Redentor. É assim, uma coisa inacreditável. Você fez referência, Rodrigo, de que os guias turísticos russos locais, em geral, privilegiam o período imperial em detrimento do período soviético, que Uhum, vocês fazem uma opção bem diferente, né, com foco no período soviético. uhum. Bom, e você mora na Rússia e você estudou lá na Rússia, né? Você não está agora em Moscou. Como é que é isso na Rússia? Existe um processo de apagamento da memória do período socialista? Não existe. O socialismo ainda é uma presença na vida cotidiana das pessoas. Há um movimento que pensa restaurar o socialismo ou não. Isso não é um tema na Rússia. Dá um pouco do cenário atual na Rússia para nós, desse ponto de vista, né? Tem muitos cenários para falar da Rússia, né? Tem a guerra da Ucrânia, tem um monte, tem o BRICS, tem um monte de coisa, mas sobre essa questão da Rússia e o socialismo. É um tema que as pessoas perguntam muito. Inclusive, eu tive uma conversa agora com o Jones na viagem do Vietnã, que a gente gravou, deve sair aí no Farol Brasil em algum momento, justamente tratando de alguns desses temas. E pode ser, acho que para muitas pessoas acaba sendo um banho de água fria, mas existe sim um processo, eu diria, parcial de apagamento do que foi o período soviético. Uhum. As novas gerações absolutamente desinteressadas. Você vai encontrar muitos símbolos passeando por Moscou, pelas cidades russas, estátuas do Lenin, principalmente no metrô, ali símbolo, foice e martelo, isso a gente encontra. Agora, os russos atualmente conseguiram desassociar isso muitas vezes do socialismo. O que existe hoje é um culto à Grande Guerra Patriótica. Então eles pinçam elementos do período soviético, principalmente a vitória contra a Alemanha nazista, é, Stalin como um comandante militar e patriótico e nacionalista até, porém se esquece todo o aspecto do socialismo. Não se atribui a vitória ao Partido Comunista, mas se atribui a vitória uh,
ao Stalin como um comandante, como um patriota, e se bate muito na tecla da Grande Guerra Patriótica, mas, por exemplo, o tema da Revolução é absolutamente esquecido. Quando ocorreu o centenário da Revolução em 2017, o tema não foram realizadas comemorações propriamente, foram realizados alguns eventos, principalmente acadêmicos, e a temática era a concórdia. Se lá no passado brancos e vermelhos guerrearam entre si, hoje a Rússia vive numa concórdia. O Ou seja, Putin, inclusive, esquece luta de recebeu. classe, né? Não, absolutamente. Inclusive, revolução é uma coisa que não é no léxico oficial da ideologia do governo russo, do putinismo hoje, nem se fala em revolução, se fala em golpe de outubro, não é a revolução de outubro, né, não é uma revolução socialista, mas um golpe. Isso em todos os lugares lá é o termo utilizado. E a revolução é apresentada como algo absolutamente indesejável, que só traz crise, miséria, guerra. Então, né, em 2017 isso ficou muito claro. Né? O tema foi a concórdia, não houve comemorações, a Igreja Ortodoxa percorreu o país com relíquias de mártires que morreram nas mãos dos bolcheviques. O Putin recebeu já de presente da neta do general Denikin, um dos generais brancos mais vis, mais sanguinários. Ela recebeu o cap do general Denikin como um símbolo, né, desse, né, do patriotismo russo. E o próprio Putin, nos discursos, no discurso mesmo em que ele anuncia a guerra da Ucrânia, ele fala de Lenin como um russófobo, como alguém que entregou terras russas, historicamente russas, para minorias étnicas. Então, a Rússia vive essa tensão. Eles pegam alguns aspectos muito específicos do período soviético, com uma intenção de se valer da nostalgia e também inflar o patriotismo, e esquecem todos os outros. Né? Existe um movimento comunista relevante na Rússia hoje, não? O Partido Comunista é o segundo maior partido. Ele já foi um partido de oposição ao Putin, hoje ele é um partido da base do Putin. É um partido muito envelhecido, a liderança, o principal líder é o Gennady Zyuganov, que tem para lá de 85 anos. E é um partido que basicamente abandonou a perspectiva revolucionária. A tese central hoje do partido é que o governo Putin, pelas circunstâncias, será obrigado a fazer uma guinada à esquerda. Então, o que, que eles fazem? Eles sentam e esperam essa guinada à esquerda, que Já ouvi falar, já ainda ouvi não tem essa história em chegado. outro lugar. Já ouvi essa história em outro lugar. Pois é. É, tá, Ah, entendi. e a gente está sentado esperando. Cuba. Cuba. Você, Cuba, esses roteiros para Cuba você faz também? Cuba eu já fiz alguns roteiros, não estou mais fazendo, porque a gente está trazendo um pessoal especializado na América Latina, Ah, tá. para inclusive ampliar os nossos roteiros pela América Latina. Mas eu já fiz e no futuro eu devo fazer alguns, né? Mas já fiz duas vezes, já fui duas vezes com a Estrela Vermelha. E Cuba é muito interessante porque as nossas duas datas elas pegam festividades muito importantes nacionais cubanas. Então, o nosso roteiro de janeiro ele termina no dia dedicado à figura do José Martí, grande Uhum. revolucionário anti-imperialista, anticolonialista cubano. É uma figura muito reverenciada em Cuba, uma figura que, inclusive, as pessoas acabam se surpreendendo. Quem não conhece muito da história cubana chega lá, né, quem não conhece a ojeriza que o Fidel tinha ao culto à personalidade, imagina que vai chegar lá e é Fidel para tudo que é lado, e chega lá e não, é José Martí para tudo que é lado. José Martí é uma figura muito venerada. Então a gente participa dessa festividade que é a Marcha das Tochas, a Marcha de Uhum. las Antorchas, que sai da Universidade de Havana, as massas, né, os cubanos carregando tochas, né, de noite, e faz uma grande caminhada, inclusive participei duas vezes dessa marcha, liderada pelo Raul Castro. Raul Castro na frente, a gente fica bem próximo do início, né, da marcha, e as duas vezes a gente teve a oportunidade de ver o Raul liderando ali a Marcha das Tochas. E
o roteiro que a gente tem de abril, né, termina no início de maio, no 1º de maio. E a gente, da Estrela Vermelha, tem a oportunidade de ficar no palanque, lá na Praça da Revolução, na frente do Memorial José Martí, ao lado da liderança do Partido Cubano, Legal. Partido Comunista de Cuba. Então, são duas datas assim muito particulares e são viagens muito emocionantes, né? Cuba está numa situação Situação bastante dramática em Cuba, né? Dramática. dramática. Nós que temos essa parceria aqui com o Farol Brasil, tem um programa no Farol Brasil Entre Isso. Blocos, que Vamos lá. infelizmente eu não consigo não consigo ter uma regularidade tão grande por causa desse monte de viagem que eu faço. Porém, o primeiro programa foi dedicado à situação de Cuba, a Isso. situação complicada que Cuba está vivenciando. Quem tiver interesse em conhecer mais do nosso trabalho, a gente tem esse programa, né, Entre Blocos, e recentemente saiu aquele que eu acho que foi, na minha opinião, o melhor que nós já gravamos, uma entrevista que eu fiz com um grande amigo, Tomás de Barros, Assisti. sobre a questão da democracia no Bloco Socialista. O Tomás, que é um cara brilhante, professor lá da Sciences Po de Paris, Eu assisti a entrevista, recomendo sensacional mesmo. vivamente. Ó, tá aqui. Essa é a playlist do programa da Estrela Vermelha aqui no que é a parceria, né, entre o canal, o portal, o Farol Brasil e a Estrela Vermelha. O último programa, esse de 2 semanas atrás, Existe Socialismo Democrático. Antes, o Vietnã é socialista? Vou fazer essa pergunta de novo daqui a pouquinho para ele. Depois, este é um país que deu certo pós-fim da União Soviética. Então, vendo que são temas que a gente dialogou aqui, né? Você pode assistir o programa, aí já é um programa de 50 minutos, então bem mais alongado. Armênia pós-soviética e o primeiro programa de 7 meses atrás, a Revolução Cubana vai cair. A Revolução Cubana vai cair, Rodrigo, ou não? Que não, e acho que não, mas a situação é dramática. Eu falo bastante desses temas. Essa é a lógica do YouTube. Teve um pessoal que ficou ofendido com o nome do programa. Como assim, a Pois Revolução é. vai cair? Mas essa lógica cruel do YouTube, a gente precisa de um chamariz aí sensacionalista. Uhum. Ou a gente encaixa ou se Certo. ferra. Ó, outra playlist que vocês podem acessar, tá aqui, é a playlist da viagem ao Vietnã, tá? Então, aqui a viagem ao Vietnã, deixa eu botar na tela, peraí, tá aqui. Tá, então tá aqui a playlist desses vídeos todos, né, que o Jones foi lançando na preparação e durante a viagem, né? Então tá lá, Brasil, são já 23 vídeos. Brasil, Vietnã e Revolução Brasileira, 2 dias atrás. Último dia em Dien Bien Phu, um vídeo de 1 minuto e 23, praticamente. 9h48, melhores momentos da viagem do Vietnã, a batalha. Esse aqui eu super recomendo, Ho Chi Minh e a Revolução Vietnamita, uma conversa de 42 minutos entre Jones e Rodrigo sobre o papel do Vietnã, e aí tem vários vídeos, né? Contradições do socialismo de mercado no Vietnã, de uma semana atrás, 8 dias atrás, 18 minutos, muito interessante também. E aí tem aqui cenas da viagem também nessa playlist, tá? Que começou 3 semanas atrás, o que vamos fazer no Vietnã, o Janes contando qual era a pegada da viagem dos dois, né? Recomendo muito a conversa que vocês tiveram, e aí junto à conversa que vocês tiveram com o vídeo do Entre Blocos sobre o Vietnã é um país socialista? É um país socialista. E como É, todo país socialista, é um país enfrentando contradições, enfrentando um momento geopolítico muito delicado, que se estende desde 1991, desde o fim da União Soviética, e se equilibrando como pode nisso. O Jones fez várias discussões, colocou até outros vídeos ali, as contradições, socialismo no Vietnã, e a gente toca nesse tema na conversa que a gente teve, isso. que é um país
em muitos aspectos, com as mãos amarradas, tentando navegar ali nesse mundo muito complicado que a gente vive. Eu convido, assim, os comentários, principalmente dos haters, né? Nos vídeos que o Jones fez, nos comentários que o Jones fez, revelam uma ignorância profunda sobre o Vietnã Uhum. por parte de um público médio aí brasileiro. Quem tem alguma curiosidade, eu convido realmente a conhecer o país. Foi uma das melhores viagens que a gente fez, sem dúvida nenhuma, e vamos repeti-la no ano que vem, em dezembro. Em breve a gente vai lançar um roteiro muito semelhante ao que a gente fez agora. E é um país realmente fascinante, fabuloso. E é isso, a gente não está lá para mascarar nada. As pessoas vão ver todo o legado da Revolução, todos os bons aspectos, e comparando com o Brasil, o Vietnã tem questões muito melhor resolvidas, né? A violência é uma que o Jones, inclusive, chama muita atenção. Ele É um país comentou mais de extremamente uma vez, né? seguro, Você não vê nem polícia na rua, né? extremamente, extremamente seguro. E a Rússia e a China também, viu? Eu É. tô acostumado, de certa forma, estou acostumado com isso. Eu acabo estranhando quando eu vou para o Brasil. Em outros aspectos, problemas visíveis, né? A questão da carga de trabalho, dos direitos trabalhistas são problemas visíveis ali na sociedade vietnamita. Mas convido quem tiver interesse viajar conosco. Sabe, Mauro, o Vietnã acabou que não foi a primeira opção do Jones. O Jones havia o plano, estava tudo acertado, o Jones ir conosco para o Irã no ano passado. Ah. Inclusive, ele chegou a anunciar e tal, porém, É calhou da verdade, viagem do Irã isso é no verdade, sumiu na passado. poeira da história. Por conta Pois da é. guerra, é isso? Vocês Pois é, cancelaram? estava marcado no mês que fecharam o espaço aéreo iraniano e tal, cara, tipo, fomos obrigados a Ah, cancelar. Mas temos viagem marcada já para o Irã. eu vi, Agora, tá em no programa. abril, vai ser a nossa, no final das contas, o nosso primeiro roteiro. E para quem tem interesse em história, eu acho que a gente acaba proporcionando uma experiência muito única nos Legal. países que nós visitamos. Dá para parcelar umas 180 vezes para fazer a viagem com vocês ou não? Eu sei que dá para parcelar, eu não cuido dessa parte. Aham. Eu abro mão do aspecto financeiro administrativo, quem cuida disso é o Cauê. Cauê, aliás, que foi por muito tempo, produziu os vídeos do Jones lá antes do Maxwell, é o meu sócio. E ele que cuida dessa parte, ele que vai ter que tratar dessas coisas. Mas é claro que a gente. Ele cuida da parte da casa, você se diverte. É Rodrigo, muito trabalho, né? eu sei. Alô, Ó, o Sandro pergunta para você assim: a Estrela Vermelha não pensa em contemplar o continente africano? pensamos. Pensamos, inclusive a gente comentou com o grupo, com gente que veio falar conosco aqui nesse grupo. A gente tem ideia, por exemplo, de fazer Angola, né? Angola que tem uma história Sim. revolucionária muito interessante, e vários aspectos que permanecem. Até hoje tem um mausoléu do Agostinho Neto, ele já não está embalsamado, foi enterrado, mas permanece como um centro dedicado à história do Dr. Agostinho Neto, o líder do movimento pela libertação de Angola, um grande revolucionário angolano. Tem Cuito Cuanavale, que é a maior batalha do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, pouco comentada, mas uma batalha que foi fundamental até mesmo no fim do apartheid na África do Sul, né? Enfim, a gente tem essa ideia. O problema hoje na Estrela Vermelha é que a gente tem um funil, que sou eu, que Aham. vou em quase todas as viagens, e realizo o planejamento, mas a gente está estudando Ampliar. a possibilidade de aumentar a nossa equipe para conseguir focar em outras regiões. Ó, a Adriana Alckmin mandou aqui um super sticker e antes disso ela Viajou mandou um conosco aqui, né? comentário. Já viajei com a Adriana, Estrela Vermelha 5 vezes. 5 vezes, recomendo muito, cliente frequente, tem desconto. E olha que a gente só tem 2 anos de funcionamento, hein? Essa viagem do Vietnã marcou os 2 anos da primeira viagem E da ela Estrela já foi Vermelha. 5 vezes com vocês. 5 vezes. Caceta, Adriana, legal.
Muito legal. O Idlo Boy diz: abração do Hector, Rodrigo. Difícil de escutar a entrevista no trabalho, mas vou ver depois. Até as Billy Hector Nights do viajou, Cáucaso. Hector viajou 2 vezes conosco também, China e Vietnã. Legal. Eu acho que, ó, Mauro, modéstia à parte, tanta gente repetir roteiros num Pois período tão é, curto, cara. 2 anos apenas de existência, a gente está fazendo alguma coisa certa ali, É né? sinal de que o negócio é bom. Não, eu tô aqui, meu, me coçando para embarcar numa viagem com vocês. Eu preciso de férias. Vamos ver, ano que vem vai ser meio complicado com essa eleição aí. E grana, né? Mas isso aí são dois problemas menores, né? De tempo e dinheiro. A Beatriz Andrade, ótimo programa Entre Blocos, assisto sempre. Assistam, eles são muito legais, muito interessantes. Ministério Imaginário não consegui ouvir a primeira frase. Ele disse que é socialista? Sim, disse que o Vietnã é socialista. A China é socialista? É socialista. Se o Vietnã é socialista, a China é socialista. O Vietnã caminhou, trilhou uma trajetória ali muito semelhante à da China, muito, inclusive, inspirada na da China, né? Uhum, Essa das reformas. E com contradições tremendas e que me incomodam. Não vou dizer que não me incomodam, incomodam bastante. Porém, o mundo pós-União Soviética é um mundo duro, é um mundo difícil. uhum, uhum, E a China não se propõe a substituir a União Soviética nesse aspecto do sim. internacionalismo. Não, Não não tem há essa pretensão. internacionalismo proletário, né? Não tem. Não, não. E o Cada movimento um por comunista internacional não si, existe mais. cada um por si e Deus para todos, né? É uma lógica chinesa ali, não se metem, né? Há uma lógica, diferentemente do período soviético, da lógica do internacionalismo, a lógica chinesa é a lógica do nacionalismo, né? E enraizada na Revolução Chinesa, assim como na Revolução Vietnamita, né? São revoluções muito calcadas num processo de libertação nacional, no final das contas. E isso traz elementos complicados, claro, uma natureza muito diferente do que foi a Revolução Russa. E aí, eu tenho uma última questão sobre esse universo das viagens, que é a gente tem recebido aqui frequentemente, inclusive os camaradas Lucas Rubio e o Pitilo, que agora também teve lá na Coreia do Norte, grandes camaradas comunistas. Lucas Rubio é talvez um dos maiores especialistas em Coreia do Norte aqui do Brasil. A Coreia do Norte é socialista. Você já esteve lá, né? Já, Ah, já estive, é socialista, com, com essa questão do nacionalismo, talvez numa escala, talvez não, sem dúvida numa escala maior do que a China e o Vietnã. Então, se a gente considerar que o nacionalismo traz contradições graves aí, na Coreia do Norte elas se manifestam com mais intensidade, sem dúvida mas, nenhuma. por outro lado, me parece que você tem uma pitada internacionalista no regime da Coreia Popular mais acentuada do que no Vietnã e na China, ou não? Historicamente, sem dúvida, não, o Vietnã, todos tiveram, né? Que eu acho que a China, em determinado momento, quando o Vietnã e a Coreia do Norte são mais parecidos nesse aspecto. Tiveram que se equilibrar no cisma sino-soviético entre a Uhum, União Soviética e a China. A China não. Em determinado momento, a China, nas relações internacionais, tomou um rumo questionável ali de apoiar qualquer movimento que se opusesse à União Soviética. A gente mencionou a Batalha de Quito com a Navalny, os chineses apoiaram a UNITA, que era a facção angolana na Guerra Civil, que se apoiou na África do Apartheid, e nos Estados Unidos e na China. A China também uhum, apoiou o Camboja contra o Vietnã, sim. junto com os Estados Unidos. Então a China enveredou por um caminho ali complicado, né, nessa década final da década de 60, década de 70. A Coreia e o Vietnã não, né? A Coreia e o Vietnã estavam se equilibrando ali, mas sempre a Coreia formou muitos africanos, a Coreia tinha uma relação muito boa com Cuba,
Vietnã, a mesma coisa, né? O livro do Fernando Moraes, A Ilha, começa justamente com o Fernando Moraes chegando no aeroporto em Havana, encontrando um imenso outdoor em apoio ao Ho Chi Minh e à luta vietnamita Sim. no contexto da guerra lá. Então, são situações diferentes. Acho que a China, nesse aspecto, tem que ser separada do Vietnã e da Coreia. Mas sim, a Coreia hoje, claro, está com as possibilidades muito reduzidas, né? Um nível de sanções e de isolamento que reduz a capacidade da Coreia de influenciar no exterior. Né? Agora, vocês está fechada, né? Vocês não estão com Tá roteiro fechado. para a Coreia. Por que está fechada? Que perspectiva tem? Vocês já fizeram viagem para a Coreia? Como é que foi? Conta um pouco aí da história de vocês. Nós não chegamos a fazer Não viagem para a chegaram. Coreia, mas chegamos a marcar uma viagem porque havia uma expectativa de que o país iria se abrir. Acabou não ocorrendo. Nós estamos em contato com os nossos parceiros coreanos. Inclusive, eu vou agora, saindo de Taiwan, eu vou para Pequim, passar um tempo curto lá, mas vou encontrar um dos nossos contatos coreanos que está baseado lá em Pequim para conversar sobre a situação. A Coreia está aberta hoje apenas para turistas russos e chineses. As demais nacionalidades não podem visitar a Coreia nesse momento. Mas a perspectiva é de que haja uma abertura. Eles fizeram grandes investimentos na área do turismo nos últimos anos, inauguraram um grande resort de esqui, muito, pelos relatos que eu tenho, muito completo, muito, né, até luxuoso, e inauguraram nesse ano ainda um grande resort de praia em Wonsan. Então a expectativa é de que haja uma abertura em algum momento. Agora a gente não tem como dizer quando, e a gente, claro, como a gente teve que adiar indefinidamente esse nosso primeiro, o que seria o nosso primeiro roteiro, a gente está sendo mais cuidadoso e a gente vai esperar Tá. uma abertura mais definitiva para marcar datas. Mas é uma viagem fantástica. Eu já fiz essa viagem antes e é uma viagem assim muito surpreendente em vários aspectos. O povo coreano é um povo muito caloroso, um povo muito acolhedor com aqueles que demonstram amizade em relação a eles. A Ana dizendo aqui, meu sonho é a Coreia do Norte. Tinha comprado a viagem pela Estrela Vermelha quando fecharam lá. Tem que esperar abrir. Ô, Rodrigo, eu vou te entregar para você encerrar a nossa conversa, mas antes uma pergunta de caráter pessoal para você. Com toda essa jornada de um viajante socialista pelo mundo, né, de um viajante pelo mundo socialista ou pelo mundo da memória socialista pelo mundo, minha pergunta bem pessoal para ti. Ainda dá para ter esperança de que haverá socialismo, de que o socialismo pode se espalhar pelo planeta, de que a luta dos trabalhadores pode ser vitoriosa? Olha, Mara, vou ser absolutamente sincero. Uhum. Morando 14 anos na Rússia e observando a maneira como a história soviética é tratada, e o legado soviético e também o patrimônio histórico soviético é tratado, dá um desânimo muito grande. E não é nem o país que mais maltrata o patrimônio e o legado soviético, não. Se a gente falar do Báltico, da Ucrânia, pior ainda, né? Em alguns Uhum. aspectos, o Azerbaijão, a Ásia Central, dá um desânimo muito grande. Nas atuais circunstâncias, o trabalho com Cuba está muito difícil. É muito difícil trabalhar com Cuba, muitas limitações, e todo o início de viagem de Cuba eu chego lá um tanto desanimado com as dificuldades que a gente tem, com os empecilhos. O, enfim, outros países a gente acaba visitando ruínas, né? Na Mongólia você vê as ruínas do socialismo, na Geórgia é muito forte isso das ruínas do socialismo, as fábricas destruídas, os grandes. Na Geórgia, uma das visitas mais terríveis e mais fascinantes que a gente faz é uma cidade de balneário que tinha hotéis
verdadeiramente palacianos, construídos na época do Stalin, e que estão todos arruinados. Todos são realmente ruínas hoje em dia. Então, acaba desanimando. Mas quando eu chego em Cuba, quando eu começo a conversar com as pessoas, a gente faz uma visita em Cuba, a gente sempre visita uma escola. A gente conversando com as professoras, vários professores visitaram Cuba conosco, então a conversa nas escolas foi sempre uma troca muito intensa. A gente acaba constatando que o problema dos cubanos, o problema no Brasil é de outra ordem. Então os cubanos têm problema de escassez, mas no Brasil tem o policiamento do que o professor está fazendo, está falando pelos pais ultraconservadores das crianças, a diretoria podando os professores. É um problema de outra ordem, né? Então a gente vai ganhando ânimo. E aí, em Cuba, no final da viagem, você está super animado enfim, com o comprometimento das pessoas. China é outro aspecto. Se, por um lado, nas relações internacionais a gente tem muito que lamentar, chegar na China é observar uma janela para o futuro. E dá um ânimo tremendo, imenso, gigantesco, com as imensas possibilidades que os chineses estão construindo para o futuro. Então, eu diria que sim, eu diria que tem aspectos duros na gente ser confrontado com tudo que foi abandonado ao fim da União Soviética, todas as perspectivas que foram abandonadas, e a gente acaba confrontando isso nas nossas viagens, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que não morreu, a chama não apagou totalmente. E é uma coisa que eu acho que todo mundo acaba sentindo, todo mundo acaba comentando conosco ao longo das viagens. Tá bom. Cara, adorei te conhecer. Não te conhecia, Rodrigo Ianhes, da Estrela, sócio da Estrela Vermelha. Espero que a gente vá viajar junto uma hora dessa, quem sabe. Né? Gostaria muito, muito boa a conversa contigo. Já tinha assistido 2 entreblocos, a tua conversa com o Jones, tinha ficado muito encantado assim, com o nível de conhecimento, acuidade, empatia, simpatia que você tem. Então, queria te agradecer demais e te entregar a palavra para encerrar essa conversa. Eu que agradeço muito o convite. É um prazer poder apresentar aqui esse nosso projeto no Farol Brasil, com quem a gente tem essa parceria, né? Ficou se especulando muito. Quem financia Jones Manuel? Bom, essa viagem no Vietnã, quem financiou fui eu, meu parceiro Cauê, a Estrela Vermelha, e a gente não tem muito a esconder, empresa pequena, começando, 2 anos apenas, mas é uma parceria que tem nos trazido muita felicidade. Eu espero que ela se aprofunde, né? Eu lamento para as pessoas que assistem o Entre Blocos que eu não consiga ter uma regularidade tão grande, mas a gente faz um programa com carinho ali e tem saído coisa muito boa e vai sair em breve mais coisas. Bem, fica o convite a todos para conhecer o nosso trabalho aqui da Estrela Vermelha e, precisando, Mauro, eu quiser fazer uma conversa mais focada na Rússia contemporânea, na história soviética, por favor, fique à vontade, estou a postos aqui. Tá, será convocado, nem convidado, será convocado, com certeza, para a gente dialogar. Obrigado, viu, Rodrigo? Grande abraço para Eu ti, que bom fim de agradeço. semana, boas viagens, boa vida. Vamos juntos. Tchau. Até mais.